Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que está sentindo a paz do Senhor neste lugar? Que bênção, meus irmãos. Louvado seja Deus. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia! Na casa do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para nós continuarmos o estudo sistemático do Evangelho de Jesus, escrito por João. E nós já estamos na revista, já passamos da metade, né? Hoje vamos estudar a lição 8. Mas na Bíblia nós ainda estamos chegando na metade do Evangelho de João. São 21 capítulos. Hoje vamos estudar somente um capítulo. Um dos capítulos mais interessantes do Evangelho de João, capítulo 10. Então convido os irmãos para nós lermos alguns versículos do capítulo 10. É um capítulo relativamente longo, são 42 versículos. Vamos ler alguns desses versículos. Eu vou ler o primeiro e os irmãos o segundo, e assim nós vamos fazendo aquela leitura já conhecida. Capítulo 10 de João, verso 1. Na verdade, eu vos digo: aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não cuida das ovelhas. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isto o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Eu tenho poder para dar e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Amém, meus irmãos. Podem sentar, louvado seja o nome do Senhor. Que leitura maravilhosa. Meus irmãos, estamos, como disse no início, chegando
na metade do Evangelho de Jesus, escrito por João. E para que a gente possa contextualizar a ministração de hoje, o Evangelho de Jesus escrito por João, que é o livro da Bíblia mais lido, né? Isso aí já é do conhecimento dos irmãos. Um livro que traz ensinamentos assim bem próprios, específicos. Só para os irmãos terem uma ideia, somente a partir do capítulo 6 é que João vai fazer uma narrativa onde nos outros evangelhos também a narrativa é encontrada. Ou seja, nos 5 primeiros capítulos você só encontra os fatos narrados ali no Evangelho escrito por João. Capítulo 1, ele começa ali a encarnação do Verbo, né? Mostrando a eternidade de Jesus e também falando da humanização do Senhor. Capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia. Ali Jesus começa o seu ministério e foi emblemático isso. Ou seja, o Senhor ele escolheu iniciar o seu ministério em um momento assim muito interessante, no momento da constituição de uma família, para mostrar exatamente o cuidado de Deus com essa instituição chamada família. Capítulo 3, um encontro marcante, quando o principal líder da religião judaica, Nicodemos, ele vai visitar Jesus, e ali Jesus revela mistérios extraordinários acerca da salvação, do novo nascimento, da necessidade que qualquer pessoa, seja rica, pobre, tem, se quiser ter uma eternidade no céu, passar pelo processo do novo nascimento. Capítulo 4, um outro encontro, agora com a mulher samaritana. Novamente Jesus fala acerca dos mistérios da salvação, trazendo ao conhecimento, não somente daquela mulher, mas de toda a humanidade, de que só existe vida em Jesus. Nós podemos tomar várias águas do mundo, algumas águas são boas, outras não, mas somente uma água pode saciar a nossa sede. Esta água é Jesus, ele deixou bem claro isso para a mulher samaritana. Capítulo 5 ali, a cura de um homem que há 38 anos sofria ali no tanque de Betesda, né, paralítico, e Jesus chega e cura aquele homem, fazendo com que ele tivesse, a partir daquele momento, uma nova vida. Capítulo 6, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Encontramos essa narrativa nos outros evangelhos. Jesus ele anda sobre o mar no capítulo 6, e ali Jesus ele se declara, já tinha se declarado ali para a mulher samaritana como a água que sacia a sede de qualquer pessoa. Agora no capítulo 6 Jesus se declara o pão da vida. Capítulo 7, lá no último dia da festa dos tabernáculos, uma das festas mais importantes do calendário judaico, Jesus ele se levanta, diz a Bíblia, e ele se apresenta como a fonte da água da vida. Capítulo 8, semana passada, 2 fatos importantes ali que foram estudados na semana passada. Capítulo 8, a mulher adúltera, e no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E hoje estamos no capítulo 10. Meus irmãos, e no capítulo 10, Jesus ele se apresenta
ele se revela como o bom pastor. É o texto áureo, é o coração do capítulo 10. O verso 11 é o coração do capítulo 10. Jesus, ele se declara o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Se nós lermos exatamente os versículos que antecedem ao versículo 11, que é o coração do capítulo 10, né? Versículo 11 é o coração do capítulo 10. Nós vamos encontrar aqui, nesses 10 primeiros versículos do capítulo 10, exatamente Jesus falando sobre o aprisco ou o curral das ovelhas. É importante nós entendermos o seguinte, meus irmãos: Jesus, ele buscava sempre nos seus ensinamentos descomplicar. Quem gosta de complicar é o homem, tem prazer às vezes em complicar aquilo que é simples. Mas Jesus, ele, com uma mensagem na época desconhecida, mas Jesus tornava a sua mensagem simples, mas ao mesmo tempo uma mensagem poderosa para transformar a vida das pessoas. Vejam que Jesus, ele começa o capítulo 10 falando de uma parábola, a parábola do pastor de ovelhas. E aqui Jesus, ele vai falar exatamente de uma atividade, a criação de ovelhas, típica da região onde Jesus se encontrava naquele momento. Jesus estava onde? Estava em Jerusalém. Jerusalém se localiza em que região ali da Palestina? Exato, porque na época de Jesus, a região da Palestina se dividia em 3 áreas geográficas. Ao norte, a Galileia, centro, Samaria, e ao sul, exatamente a Judéia, onde se localiza Jerusalém. Na região norte, ali na região da Galileia, na época de Jesus, quais eram as principais atividades econômicas? Exatamente a agricultura e a pesca, muito em função do mar da Galileia. Já na região sul, na região da Judéia, em função das características geográficas não favorecerem a agricultura e nem a pesca, porque é uma região montanhosa, de vales e região desértica também. Lá na Judéia, onde está Jerusalém, se desenvolvia fortemente a criação de ovelhas. Os irmãos estão entendendo isso? Então, se Jesus, vejam, naquela época não existia internet, nada disso. Então, quem morava na região da Galileia tinha pouco conhecimento daquilo que acontecia na Judéia e vice-versa. Então, se Jesus falasse acerca da criação de ovelhas na região da Galileia, não teria o mesmo impacto lá na região da Judéia, porque era uma atividade conhecida pela população de Jerusalém, pela população da região da Judéia. E aí Jesus vai falar exatamente de uma atividade conhecida. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, ele, quando começa a falar da atividade da criação de ovelhas, quando ele fala do aprisco, do curral das ovelhas, nos primeiros capítulos, eu vou ler para os irmãos, Jesus, ele
apresenta aqui a figura do pastor das ovelhas e a figura do porteiro. Olha o que Jesus fala: na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, o curral das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Fala do pastor das ovelhas. A este, o porteiro, então duas pessoas distintas, correto? O pastor das ovelhas e o porteiro do aprisco. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? Do porteiro? Não, a voz do pastor. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Vejam, para a gente entender, porque depois nós vamos continuar a leitura. Jesus, ele já vai dizer que ele é a porta. Já não vai mais aparecer ali duas figuras distintas. Ou seja, depois o porteiro e o pastor das ovelhas vão ser a mesma pessoa. Por que isso? Quando Jesus ele começa a falar sobre o aprisco das ovelhas, Jesus ele está falando exatamente do chamado aprisco de inverno. Porque lá na época existiam dois tipos de apriscos: o aprisco do inverno e o aprisco do verão. Jesus começa falando do aprisco do inverno. Por quê? Na época porque lá naquela região, o inverno a temperatura cai muito, é baixíssima, mas no verão a temperatura sobe. Então Jesus começa falando exatamente do aprisco do inverno. O que era que acontecia? Logo cedo, os pastores daquela região iam até o aprisco, o curral, onde todas as ovelhas, todos os rebanhos daquela região ficavam. E aí cada pastor chegava, falava com o porteiro, que cuidava de todas as ovelhas, isso no inverno, de todas as ovelhas, e aí o porteiro autorizava o pastor a entrar no aprisco. Quando o pastor entrava no aprisco, aí é aquilo que Jesus narra, o pastor, cada pastor, começava a chamar as suas ovelhas pelo nome. Por que ele tinha que fazer isso? Porque ali havia uma grande quantidade de ovelhas, e cada ovelha tinha o seu próprio... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Cada ovelha tinha o seu próprio pastor. Aí o pastor começava a chamar as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas, como Jesus narrou, as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Era uma cena linda. Algumas ovelhas que estavam ali misturadas saíam, o pastor ia na frente e atrás as suas ovelhas. Aí o pastor saía, depois entrava um outro pastor. Isso acontecia no período de inverno, porque o pastor levava as suas ovelhas lá para as montanhas, para os vales, e no final do dia, no início da noite, ele retornava com as suas ovelhas para o aprisco. Era assim que acontecia na época do inverno. Quando chegava o verão, aí Jesus, por isso que ele muda a narrativa, porque Jesus está falando exatamente dos dois apriscos daquela época. A partir do verso 7, acompanhe, olha o que Jesus narra. Então disse-lhes Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Jesus já está falando de um outro aprisco aqui, é o aprisco do verão. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Por que Jesus disse que ele era a porta? Porque o que era que acontecia na época do verão? Na época do verão, os pastores pegavam as suas ovelhas ali, né, do aprisco da época do inverno,
levavam na época do verão e eles não retornavam. Eles ficavam lá dias, semanas, nas montanhas. E ali o que era que acontecia? Cada pastor organizava o seu próprio aprisco. Como é que eles organizavam isso? Eles iam para uma região onde tinham muitas pedras, e aí eles improvisavam um aprisco, colocavam as suas ovelhas ali, e o pastor, como não tinha o porteiro ele existia somente ali no aprisco de inverno, o próprio pastor fazia o papel do porteiro também. Ele ficava ali na porta daquele aprisco improvisado na época do verão, e ele era ao mesmo tempo o pastor e o porteiro daquele aprisco. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário, é maravilhoso, porque traz para nós ensinamentos maravilhosos. E eu quero destacar 3 ensinamentos para nós guardarmos no coração, levarmos daqui e aplicarmos na nossa vida. Primeiro ensinamento: Jesus, ele é ao mesmo tempo o nosso pastor e a porta da salvação. Lá no aprisco de inverno, Jesus, ele se apresenta somente como o pastor. Mas quando ele fala do aprisco de verão, ele vai dizer que ele era muito mais do que o pastor, porque ele é também a porta da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. A pessoa só alcança a salvação se passar por essa porta, como ele declarou. A pessoa entra, a pessoa encontra a pastagem, a pessoa sai e a pessoa encontra a salvação para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus ele fala do aprisco de inverno e do aprisco do verão, Jesus está querendo dizer para mim e para você o seguinte: ele é o nosso pastor o tempo todo. Ele é o nosso pastor no inverno, ele é o nosso pastor no verão, ele é o nosso pastor quando tudo vai bem, ele é o nosso pastor quando as coisas não vão tão bem assim, ele é o nosso pastor na saúde, ele é o nosso pastor na doença, ele é o nosso pastor na riqueza, ele é o nosso pastor quando falta também um recurso, ele é o nosso pastor o tempo todo, meus irmãos. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor, ele está conosco o tempo todo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Tem dias na nossa vida que nós nos sentimos sós, nos sentimos às vezes até assim, parece que ninguém está ligando para a gente, é natural do ser humano, mas eu quero te dizer que não tem um dia sequer, e não terá um dia sequer, enquanto eu e você estivermos nesta terra, que o nosso bom pastor não estará conosco. Ele é o bom pastor, não somente do inverno, ele é o bom pastor também do verão. Bendito seja Deus. Um segundo ensinamento no verso 3, Jesus ele disse, eu acho lindo isso, ele disse no verso 3, quando o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a voz do pastor. A gente sabe que ovelha é um animal. Por ser um animal, ele é irracional.
é instinto. E a ovelha, quando ela via aquele que está entrando ali, né? Claro que ela não fala, mas aquele que está entrando ali, na cabecinha da ovelha, eu conheço. Quando o pastor abria a sua boca, aí ficava confirmado que realmente era o pastor daquelas ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. Meus irmãos, por mais dedicado que seja o pastor, estou falando agora do pastor, ser humano, por mais dedicado que seja o líder, mas é impossível o pastor ou o líder conhecer a todas as suas ovelhas. Impossível. O máximo que ele pode conhecer, no modo geral, é aquele conhecimento superficial, mas profundamente não existe na terra nenhum pastor que conheça profundamente as suas ovelhas. Só quem conhece as suas ovelhas é Jesus. Jesus, ele conhece cada um de nós mais do que nós mesmos. O Senhor nos conhece. Qual é a dor que você está sentindo, meu irmão? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a enfermidade que está tentando de todas as formas abalar a tua confiança, a tua fé, a tua alegria? O que está acontecendo? De repente você pode pensar, como ser humano que é: meu Deus, eu estou aqui sozinho nessa batalha, nessa luta, ninguém está me socorrendo. Eu quero te dizer que o Senhor conhece as suas ovelhas. O Senhor, ele sabe exatamente qual é a medida do teu sofrimento, ele sabe exatamente aquilo que você está passando. E ele, como nosso bom pastor, assim como o pastor daquelas ovelhas cuidava de suas ovelhas, o nosso bom pastor cuida de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro e último ensinamento: Jesus, ele não se declara somente como pastor. Ele não diz assim: eu sou o pastor, ou não diz assim: eu sou um dos pastores. Não, ele se declara como o bom pastor. O bom pastor. Só que não bastava Jesus se declarar o bom pastor. Jesus, ele vai dizer por que somente ele é o bom pastor. Quando ele diz: eu sou o bom pastor, a declaração estaria incompleta se Jesus não concluísse a sua mensagem, como está no texto áureo. Eu sou o bom pastor, mas Jesus continua: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque Jesus, ele tem autoridade para dizer que ele é o bom pastor, porque o que distingue o bom pastor dos demais pastores é que somente o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pode ser o pastor mais cuidadoso, pode ser o pastor mais amoroso, mas o pastor, ele tem o seu limite. Sabe qual é o limite de qualquer pastor? É exatamente o limite da vida. Ele não dá a vida pelas suas ovelhas,
Ele pode se desgastar, ele pode investir, mas se chegar a hora, escolhe quem vai viver, você ou sua ovelha. Eu quero viver. Mas Jesus é o bom pastor, e é somente Ele deu a sua vida por cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, para finalizar, Jesus, e é bom que nós entendamos isso que eu vou falar. O valor do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, não está na intensidade do sofrimento. Se Jesus sofreu muito, se ele sofreu pouco, se o seu corpo foi esmiuçado, se não foi. Não é nisso que está o valor. O valor do sacrifício de Jesus, do ato dele dar a sua vida pelas ovelhas, está exatamente na doação. O que Jesus fez foi uma doação, e essa doação tem nome. Essa doação feita por Jesus chama-se amor. Um amor imensurável, ninguém pode medir esse amor. E esse amor ele não pode ser medido, porque Jesus sofreu muito, porque Jesus nunca pediu que alguém tenha pena dele, porque o sentimento por Jesus não pode ser de pena, mesmo porque Jesus ele não está morto, Jesus está vivo para sempre. O sentimento por Jesus é sentimento de gratidão, é sentimento de adoração, é sentimento de amor, não de pena. Sabe por quê? Porque Jesus deixou bem claro o seguinte: primeiro, eu vou morrer, mas quem vai tirar a minha vida não são os judeus. Quem vai tirar a minha vida não vai ser a traição de Judas. Quem vai tirar a minha vida não vai ser o fato de Pedro ter me negado. Eu vou morrer porque eu quero morrer. Eu vou morrer porque a minha morte é uma morte voluntária. Verso 17, para não ficar somente no que eu estou falando, vamos ler palavra de Jesus. Verso 17: por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida, para que possa tomá-la novamente. Ninguém obrigou Jesus a morrer na cruz. Ele se apresentou. Foi um ato voluntário, foi um ato de amor. Não tiraram a vida de Jesus. Foi Ele quem se entregou por nós. Jesus não somente morreu voluntariamente, Jesus ele morreu sacrificialmente também. Verso 11, texto áureo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que significa isso? O que é sacrifício, irmãos? Sacrifício é quando uma pessoa sofre para que a outra seja feliz. É quando uma pessoa perde alguma coisa para que a outra ganhe. A morte de Jesus foi uma morte sacrificial. O que foi que Jesus perdeu? Ele perdeu a sua glória para se tornar homem. O que foi que Jesus perdeu? Ele perdeu a sua vida para morrer. Para que isso, meus irmãos? Morte sacrificial. O que está por trás da morte sacrificial? O amor. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele foi crucificado para que nós fôssemos livres. Morte sacrificial. E por fim, verso 15, Jesus declara: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que é isso aqui, meus irmãos?
morte vicária. Você sabe o que é uma morte vicária? Morte vicária é quando Jesus, ele vai entregar a sua própria vida de uma maneira substitutiva. A morte de Jesus foi uma morte, ouça isso, substitutiva. O que significa isso, pastor Daniel? Significa que aquela cruz não era para Jesus. Significa que aqueles açoites que Jesus levou não eram para ele, era para minha costa, era para sua costa. Aqueles cravos nas mãos de Jesus não eram para ele, eram para minha mão, eram para sua mão. Todo aquele sacrifício que Jesus passou não era para ele, porque ele era, ele é e sempre será justo. Aquilo ali era sacrifício para pecador. Pecador nessa história sou eu, pecador nessa história é você. Mas a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Eu vou morrer no lugar deles, porque eles não vão conseguir salvar-se a si mesmo. Só quem pode dar salvação para eles sou eu. E eu peço que a igreja fique em pé neste momento para nós orarmos. Jesus assumiu o nosso lugar. Eu na primeira chicotada já tinha pedido clemência. Não chegaria nem nas vias de Jerusalém. Eu não sei você, mas eu estaria terrivelmente perdido se não fosse a morte substitutiva de Jesus. Se Jesus não tivesse assumido o meu lugar naquela cruz, porque somente Ele, por ter morrido de forma voluntária, de forma sacrificial, e também ter assumido o nosso lugar na cruz, só Ele tem autoridade, legitimidade, poder para dizer: eu sou o bom pastor. Só Ele é o bom pastor. E se alguém vier depois dele falar que é o bom pastor, pode chamá-lo de mentiroso, de enganador, porque somente Jesus é o nosso bom pastor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma oração de agradecimento. Agradecer a Jesus, dizendo para Ele: Jesus, muito obrigado, porque, Senhor, a Tua morte foi uma atitude voluntária. Ninguém teria coragem, muito menos amor, de doar a sua vida por mim. Só o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua morte foi uma morte sacrificial. O Senhor fez o sacrifício por mim. Obrigado, Senhor, porque Tu assumiste o lugar que era meu ali naquela cruz. Seria para mim um sacrifício em vão. Eu não iria conseguir salvar a minha própria alma, mas em Ti a minha alma está segura, Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Não peça nada nesta hora, o Senhor, Ele sabe quais são as nossas necessidades. Vamos apenas agradecer, porque a gente pede muito e agradece pouco. Essa que é a verdade. A gente pede muito e agradece pouco. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer a Jesus, o Teu Filho. Mas também agradecer a Ti, meu Pai, porque um pai jamais abre mão da vida do seu filho para salvar a outros. Só o Senhor para fazer isso. O Senhor abriu mão da vida de Jesus para que nós tivéssemos vida. E queremos agradecer ao Senhor, mas também agradecer a Jesus,
porque Jesus, Ele aceitou o desafio por nos amar, morreu naquela cruz de forma voluntária, de forma sacrificial, para que hoje pudéssemos dizer que o Senhor é o nosso bom pastor. Confiamos em Ti. Obrigado também ao Teu Espírito Santo, Senhor, que tem revelado para nós que sem Jesus nós estamos terrivelmente, sem esse bom pastor, nós estamos miseravelmente perdidos. Mas o Espírito Santo tem revelado que somente Jesus é o bom pastor, somente Ele salva. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.